A paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecer também a você que já é inscrito no canal, agradecer a você que também ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Mais uma leitura diária da lição 5 da Escola Bíblica Dominical. Lição 5, que tem o tema Motim em Família. Segundo trimestre de 2023. Segundo trimestre de 2023, que tem o tema Relacionamentos em Família. Superando desafios e problemas com exemplo da Palavra de Deus. Nossa leitura diária de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 1, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve aquela murmuração, por quê? Porque os hebreus estavam dando mais assistência às viúvas hebreias e não dando assistência às viúvas gregas. Por isso, os gregos começaram a murmurar, começaram a reclamar. E houve uma grande murmuração por conta disso, porque a gente sabe que quando um está sendo mais assistido que o outro, sempre vai haver o quê? Problema. Sempre vai haver o quê? Murmuração. E muitas vezes até contenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: Quando lemos a respeito da igreja primitiva, somos informados sobre os milagres, a solidariedade, a generosidade e a comunhão dos cristãos, e podemos desejar ter feito parte desta igreja, Uma igreja que praticamente era o quê? Perfeita. Mas igreja perfeita a gente sabe que não existe. Todas as igrejas vão ter o seu problema, independente de qual seja a denominação, Mas, na verdade, a igreja primitiva tinha problemas, assim como temos hoje. Nenhuma igreja foi ou jamais será perfeita até que Cristo e seus discípulos estejam unidos em sua segunda vinda. Enquanto Cristo não voltar, não existe igreja perfeita. Toda igreja tem seus problemas. Porque todos são o quê? Seres humanos. Seres humanos sujeitos a falhas. Então, ainda não existe a igreja perfeita. A igreja perfeita só vai ser quando Jesus voltar. Todas as igrejas têm problemas. Se as deficiências da sua igreja o afligem, pergunte a si mesmo: uma igreja perfeita permitiria que você fosse um dos seus membros? Se uma igreja perfeita permitiria que nós sejamos seus membros, será que ela ia permitir? É uma pergunta que nós devemos fazer. Então, faça o que puder para tornar a sua congregação melhor. Uma igreja não precisa ser perfeita, Uma igreja não precisa ser perfeita para levar adiante a causa de Cristo, sabe? Porque tem muitas igrejas imperfeitas por aí, mas eles estão pregando o evangelho, Porque para pregar o evangelho, muitos pregam, mas para ser perfeito mesmo, só vai ser perfeito quando Cristo arrebatar a sua igreja. Por enquanto, ainda não existe igreja perfeita. Continuando. Havia um outro problema interno na igreja primitiva. Os judeus de origem hebraica falavam hebraico. Os judeus helenistas falavam grego. Esses judeus de outras partes do mundo provavelmente se converteram ao cristianismo no Pentecostes, Que no Pentecostes tinha pessoas de várias nações, de vários lugares. E tinha lá gregos, judeus gregos, E provavelmente aceitaram Jesus. Os cristãos que falavam grego reclamavam que suas viúvas não eram tratadas de forma justa. Talvez esse favoritismo não fosse intencional. A causa seria a barreira causada pelo idioma, é claro, porque um falava hebraico, o outro falava grego. E não havia um entendimento por conta do idioma, Por isso que elas não estavam tendo uma assistência, provavelmente deve ser isso. Por conta da dificuldade do idioma de um entender o outro, provavelmente elas não estavam sendo assistidas, E houve o problema. Para corrigir a situação, os discípulos constituíram 7 homens respeitáveis que falavam grego como responsável pelo programa de distribuição de alimentos. Veja, quando surgiu o problema, eles separaram 7 homens respeitáveis e que falavam grego.
para a distribuição de alimentos. Isso resolveu o problema e permitiu que os apóstolos mantivessem seu foco no ensino e na pregação das boas novas de Jesus. Tá vendo? Quando houve o problema, eles trataram logo de solucionar. E separaram 7 homens, ou 7 diáconos, que falavam grego, para fazer a distribuição dos alimentos de forma justa. Por quê? Porque até então, para os gregos, estava havendo uma injustiça, que as viúvas dele não estavam sendo assistidas. Mas, feito está dizendo, provavelmente por conta do idioma. Um falava grego e outro falava hebraico. E ali não havia um entendimento. Mas quando foi separado os 7 diáconos, o problema foi resolvido. E a murmuração provavelmente deve ter acabado. Porque, geralmente na igreja, há murmuração por tudo. Mas nós temos que entender que igreja perfeita não existe. Existe, só vai ter uma igreja perfeita na segunda volta de Jesus, quando ele arrebatar a sua igreja, aí sim. E nós seremos o quê? Transformados, teremos um corpo semelhante ao de Cristo, aí sim vai ter uma igreja perfeita. Mas por enquanto a igreja estiver na terra, não existe igreja perfeita. E as murmurações, nós devemos o quê? Vigiar e orar, para não estar murmurando o tempo todo, reclamando de tudo, se deixando levar por pessoas murmuradoras, que é o que tem muito na igreja hoje, pessoas que murmuram por tudo. Mas nós devemos dar ouvido o quê? Ao Espírito Santo de Deus, para nós não nos enveredarmos por esse caminho. E o caminho da murmuração é um caminho perigoso. Né? O caminho da murmuração traz o quê? Contenda, dissensões, é isso que acontece. Mas que Deus nos abençoe e que nós possamos dar mais ouvido ao Espírito Santo, em vez de dar ouvido aos murmuradores. Amém?